Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, o programa Sempre com Você está no ar. Quero pedir licença para entrar aí na sua casa hoje. O programa Sempre com Você neste mês aí de finalzinho de maio, começo de junho, estarei com você, então quero pedir a sua permissão para entrar aí na sua casa, trazendo o que é de melhor aqui do programa Sempre com Você, da nossa programação da TV Imaculada. Convido você a ficar no nosso programa porque o tema de hoje vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Você sabe o que é isso? Bom, nós vamos receber aqui a Graziela Mongelli, ela que é psicóloga e psicopedagoga. Ela já está aqui esperando e vai falar um pouquinho sobre esse tema, cuidados paliativos. Então, se você tem alguma dúvida aí, você pode ligar aqui para nós, os nossos telefones. Está aparecendo aí na tela para você, se tiver alguma dúvida sobre o tema, você pode ligar para nós através do telefone que aparece na tela e também do WhatsApp. Nós temos esses dois meios aí de contato com você que nos acompanha aqui na TV Imaculada. Mas antes de começar o nosso programa, eu preciso fazer a nossa oração de hoje. Devo fazer a nossa oração de hoje. Não poderia começar um programa como esse, na casa da Mãe Maria, como comentamos, como sempre falamos, sem começar com oração, consagrando a nossa semana, essa que é a última semana de maio aí, maio já está acabando e junho vai começar, então esse mês de maio, um mês abençoado aí, foi o mês das mães, o mês dedicado às mulheres, então que nós possamos nos despedir deste mês e começar o mês de junho aí com o pé direito. E São Maximiliano, que é o nosso fundador aqui da obra da Milícia da Imaculada, vem trazer uma frase para essa segunda-feira, 27 de maio, que diz assim: confia inteiramente na Imaculada, busca a máxima glória de Deus pela honra à Imaculada. Confia inteiramente na Imaculada, busca a máxima glória de Deus pela honra à Imaculada. São Maximiliano Maria Kolbe. São Max vem trazer essa mensagem para nós no dia de hoje, para mim, para você. Confiar, essa palavra é tão pequena, mas ela tem um significado tão grande. A confiança, algo que ela é construída quando a gente tem laços afetivos, tanto nas amizades, quanto nos relacionamentos, dentro da nossa família. A confiança ela é muito importante. Ela que é o elo para que nós possamos nos mostrar, né, para alguém. Quando começamos uma amizade nova, precisamos desse elo, desta confiança, para saber se aquela pessoa realmente é aquilo que ela está dizendo, se devemos, né, contar os nossos segredos a ela. Então, quando São Max vem dizer confiar inteiramente na Imaculada, a Imaculada que é o sinônimo de proteção, né, ela que pode ser a própria personificação dessa confiança, para mim, para você, para nós católicos, né, que desde pequenininho já ouvimos falar sobre ela e vamos conhecendo no decorrer da nossa caminhada a sua vida. A Imaculada, a Mãe Maria, ela que é nossa proteção. Então, São Maximiliano, que teve toda a sua trajetória de vida aí, onde teve que fazer muitas escolhas e muitas dessas escolhas ele teve que confiar. Nos históricos de Padre Kolbe, nós ouvimos falar sobre a escolha das duas coroas, né? São Maximiliano é o mártir da caridade, como conhecemos, e no decorrer da sua trajetória ele teve que fazer escolhas, e para essas escolhas ele teve que confiar. Então, quando Nossa Senhora, junto a Padre Kolbe, pediu que ele fizesse, né, uma escolha de duas coroas, qual você quer? A da santidade ou do martírio? Então, uma questão muito forte, né? Acredito que quem tem essa construção da fé dentro da igreja, né? Acredita que essa caminhada é muito dura, né? A da caridade e a do martírio. Então, São Maximiliano se confrontou com essas questões e acredito que para que ele pudesse, né, escolher as duas, eu quero as duas, ele disse. Ele teve que confiar. Então, quando ele nos diz, confie inteiramente à Imaculada, ele remete a isso, né? Que nós possamos nós possamos nos colocar a Nossa Senhora inteiramente a ela. Então, que neste começo de semana aí,
né? Hoje é segunda-feira. Como você começou o seu dia? Você confiou? Não, hoje eu vou ter um ótimo dia. Ou você já começou reclamando? E hoje acho que eu vou ter muita coisa para fazer. Ah, já começou reclamando? Então que nós possamos ter confiança no nosso dia. O confiar é confiar em mim, confiar na minha capacidade, naquilo que eu trabalho todos os dias para construir em mim. Nós falamos muito da autoconfiança, né? Da autoestima. Durante a nossa programação, em todos os nossos programas, a gente trabalha um pouquinho sobre esses temas. Então, a autoconfiança, a autoestima, ela é construída todos os dias. Então, que essa palavrinha confiar possa ter um dimensionamento novo na sua vida. Que você possa olhar ela com outros olhos. Então, a confiança que foi estabelecida a você quando os seus pais, né, quando você era criança, você tinha essa confiança de que você poderia contar com eles. Você sabia, se seu pai te chamasse e você viesse correndo ou tropeçasse, você sabia que ele ia te segurar. Então, quando São Max nos coloca essa frase, ele diz exatamente isso. Nós possamos confiar inteiramente. O inteiramente é muito além do que os olhos podem ver, né? Nós possamos colocar a nossa fé diante disso. Então, diante dessa reflexão toda aqui no nosso programa, que você possa levar para a sua vida isso, para a sua semana, para que você possa confiar. Convido você a rezar junto comigo hoje, consagrando a sua vida, consagrando, né, os seus projetos e também a sua família nesse dia de hoje. Rezemos juntos então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Muito bem, essa é a nossa oração. Já me sinto até melhor aqui de estar aqui na frente. Devo dizer para vocês que é um desafio estar aqui hoje, porque o programa Sempre com Você é um programa, né, de entretenimento. Às vezes é difícil, a gente tem que ter jogo de cintura, né? Então hoje a gente recebo aqui a doutora Graziella. Seja muito bem-vinda. Falando um pouquinho sobre cuidados paliativos. Podemos começar nesse tema jogando a grande questão. Nós falamos muito, né, sobre a questão da morte, mas ela ainda é considerada um tabu para as pessoas? Sim, é considerado um grande tabu e eu acredito que é necessária uma conscientização em relação à forma como nós vemos a morte. Porque um tempo atrás ela não era vista como ela é vista hoje. E com o avanço da medicina, então foi se criando formas de melhorar, né, a saúde, mas ao mesmo tempo prolongar essa vida e que muitas vezes não é um prolongamento muito saudável, né, porque a morte ela tem um processo e aí de alguma forma ela vai acontecer. Então se eu começar a postergar, eu vou gerar muito sofrimento. E precisa ser falado sobre isso, Graziella? Acredito que, assim, quando você adquire uma certa idade, você entende isso da melhor forma, né? Mas é preciso ser falado e entendido sobre isso dentro de casa, nos locais onde eu estou? Sim, a morte? Sim. E o interessante de você começar a estudar sobre a morte é que você começa a viver melhor. Porque você só vive bem, só morre bem se você viver bem. Então, você só morre em paz se você viver em paz. Então, quando você consegue ter uma visão melhor sobre a morte, você começa a ter uma visão melhor sobre a vida. Então, você começa a mudar os seus valores, você começa a dar menos importância para determinadas coisas, você começa a viver melhor com as pessoas e com você mesma. Então, você não fica esperando que o final de semana chegue, ou que as férias cheguem, porque você está satisfeito hoje com a sua vida. Então, quando a gente faz isso, é porque a gente tem que ficar atento, quer dizer, eu não estou vivendo bem hoje. É verdade, é um alerta aí. Sim, sim. Graziella, então, para começar o nosso tema de hoje falando sobre os cuidados paliativos, o que seriam os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos são cuidados, além dos cuidados médicos normais, que são oferecidos ao paciente que recebeu um diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida.
E esses cuidados são o controle da dor e o alívio de sintomas. Só que não somente da questão física. Os cuidados paliativos englobam a questão psicológica, a familiar, porque nós damos assistência aos familiares também, a questão espiritual também. Entende? Então, o indivíduo, o paciente é visto de uma forma completa. Uhum. Então, abrangendo mais sobre esse tema, como nós podemos colocar o que seria os cuidados, nesse sentido, os cuidados físicos? Os cuidados físicos são principalmente o alívio da dor. E aí, você alivia a dor, mas muitas vezes o uso de determinados medicamentos já é sabido que vão causar algumas reações adversas. Então, o médico, sabendo disso, ele trata a dor e já trata outras consequências, né? Outras coisas que podem acontecer diante desse tratamento da dor física. Nós precisamos, né, compreender o sentido da morte, a morte em si. E como seria esse cuidado paliativo na prática? Precisa ter toda uma equipe, né, especializada nesse cuidado? Sim, como que é? Sim, tem uma equipe, multiprofissional e interdisciplinar. Porque além de ter todos os atendimentos, né, o núcleo é o médico, o enfermeiro, né, a parte da enfermagem, e um psicólogo, um assistente social. E aí, outros profissionais que vão se agregando, né, formando a equipe, dependendo da necessidade do paciente. Então, começa assim. Muito o capelão também faz parte, porque lida com a parte espiritual desse paciente. Muito bem, Graziela. E como seria, nesse sentido, a parte espiritual? Sabemos que cada um de nós temos a nossa fé, né? Cada um professa uma fé. E como falado sobre esse assunto com esse paciente e também com a família? Acredito que a família tem um papel importante nesse trabalho. Sim, o capelão é um profissional de saúde que ele não necessariamente, a gente não faz de acordo com o paciente. Então, esse paciente tem essa religião, ele tem que saber de todas as religiões, porque eu tenho que entender, cada um tem um conhecimento e a sua fé, então eu tenho que respeitar isso, entende? É diante do que o paciente me apresenta que eu vou lidar com ele, através da fé dele. E como o paciente, ele tem essa escolha de receber esses cuidados? Ele pode ter essa escolha? Como seria? É oferecido. O problema é que os cuidados paliativos são vistos como... Ainda é visto assim, por exemplo, não tem mais o que ser feito, então chama o médico paliativista. E na realidade, os cuidados paliativos, eles deveriam começar desde que o paciente recebe o diagnóstico dessa doença que ameaça a vida dele, porque ele recebe todo um suporte para que todo o processo da doença e o processo de o morrer e a morte sejam... Eu falo, não fáceis, mas menos difíceis. Porque até a questão do luto depois do óbito, ela se torna bem mais fácil. A compreensão é melhor. Então, se criou todo esse estereótipo de que os cuidados paliativos só devem ser feitos quando a pessoa já está no fim da vida. E não é bem exatamente isso, né? Não, se você já fizer esse acompanhamento desse paciente na questão do alívio da dor, porque daí você controla essa dor dele. Aí, controlada a dor física, eu consigo entender as outras dores, que existe até a dor total, que é a dor que engloba várias dores, que é a espiritual, a familiar, porque às vezes eu estou com uma dor muito grande física, mas eu estou preocupada em quem vai cuidar o meu filho depois que eu morrer. Né? Como é que eu vou pagar as contas que ficaram? Então, isso causa dor, isso causa sofrimento. Então, se eu tiro aquela dor maior, que é a física, e depois eu trato esse outro sofrimento, essa pessoa vai ser entendida e eu vou aliviando esses sintomas que a incomodam também. Graziela, vamos retomar esse assunto daqui a pouquinho, porque agora eu preciso chamar a nossa dica de hoje. Você confere aí na tela a dica do dia. E a nossa dica de hoje é para as lágrimas de cebola. Você sabia que o ventilador resolve? Para evitar a irritação nos olhos, basta ligar um ventilador próximo à tábua onde corta a cebola.
o vento direciona os gases traiçoeiros. Essa foi a nossa dica de hoje. Essa foi a nossa dica de hoje, espero que tenha sido útil aí para você que nos acompanha. Se for, você pode mandar o seu feedback aqui para nós, a gente quer saber se está dando certo e para você, tá bom? Tem os nossos telefones aparecendo aí, você pode mandar aqui para nós. E retomando o assunto do nosso programa de hoje, falando um pouquinho sobre cuidados paliativos, eu recebo hoje aqui a psicóloga e psicopedagoga Graziela Mongelli. Nós estávamos conversando, né, sobre essa dor total. Sabemos que está tudo interligado, né? O ser humano, ele trabalha o físico, o espiritual e o mental. Isso. Então, quando um desses está em desacordo, pode afetar. Nós sabemos que a nossa mente afeta muito o nosso corpo também. Sim. E você falando sobre a dor total, me veio à mente de perguntar, será que é preciso desse paciente, né, como você falou, da dor física, o cuidado espiritual e o cuidado mental? É preciso trabalhar isso, precisa ter uma equipe multidisciplinar para isso, né? Sim, aham. Nesse sentido, como que seria essa dor total trabalhada? Então, o médico, porque o paciente é avaliado diariamente, porque às vezes o medicamento que está sendo usado para a dor não tá fazendo efeito, então eu tenho que reconsiderar, trocar a medicação, aumentar a dose para que essa dor seja controlada. A partir desse momento, as outras dores aparecem. Uhum. Então, a questão emocional, o psicólogo faz esse trabalho. A questão da dor espiritual é o capelão que faz esse trabalho também. Uhum. Por isso que precisa dessa interdisciplinariedade, porque a equipe toda se comunica. Então, está precisando disso, ele não está aceitando a alimentação porque está preocupado com determinada coisa, entende? Essa dor está muito, em determinado horário ele tem mais dor, ou então a filha vai chegar, ele está ansioso porque a filha vai chegar, entende? Então, é visto o paciente nessa totalidade. Uhum. Graziela, falando um pouquinho em casos familiares, quando o paciente ele já está nesse fim da vida, nessa finalidade, mas ele está muito preocupado com a família ali digamos, não se despede, não deixa, né, com que ele... Como é trabalhado essa questão? Então, a preocupação, os cuidados paliativos, por isso que a gente coloca essa questão dos cuidados paliativos começarem, né, logo depois do diagnóstico, porque tudo isso é preparado, porque o paciente, a família, o tratamento é com eles, não é só o paciente, a família adoece junto. Então, eu faço um trabalho durante todo o processo para que esses momentos sejam trabalhados com mais facilidade, porque o paciente escolhe, ele precisa estar na conversa, ele precisa resolver se ele quer ser entubado, se ele quer morrer em casa, né? Como que vai ser essa morte. Tem uns que fazem até a lista de como vai ser o enterro, como é que ele quer o velório, entende? Porque a morte vai acontecer, entende? Então, se eu falar da morte, ela vai acontecer e de uma forma que já vai ter uma compreensão, uma consciência disso. E todas vai se amarrando, né? Vai se alinhavando, né? Até que, vamos dizer, a colcha esteja toda pronta, entende? Muito bem, Graziela, eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouco nós voltamos a falar mais sobre isso. Nós vamos para o intervalo, mas você não saia daí, o programa Sempre com Você volta daqui a pouquinho.